Rapaz. Hoje é segunda-feira, dia 26 de dezembro, 19 horas e 32 minutos. É um bom dia para nós prosperar. Quem concorda? Amém. Você sabia que o número 26 tem um significado muito grande? Abre aí Isaías 26. Hoje Deus ele vai trazer para nós a certeza de que o amanhã ele será melhor. Louvado seja Deus. Talvez os dias tenham sido dias difíceis, têm sido dias tenebrosos, têm sido dias cansativos, mas Deus ele é o nosso refrigério, o nosso refúgio. Deus ele se importa com você. Ele se importa comigo e Ele vai mudar a nossa história. Deixa em Isaías 26, mas nós vamos ler Eclesiastes 5. Isaías 26 vai ser o pós. Como é que foi o Natal de vocês? Como é que foi o final de semana? Deus é maravilhoso. Deixe Isaías 26 marcado, porque nós vamos ler Isaías 26 mediante a data de hoje. E vamos lá em Eclesiastes 5, porque hoje vai ser corrido, que o Inácio ainda vai trabalhar daqui a pouco. Eu tenho poucas horas para falar, poucos minutos. Você, minha amiga, meu amigo, tem que ter muito cuidado. Já reparou que nos últimos tempos eu tenho falado muito de cuidado? Ter cuidado. Deus não é igual nós. Aqui nós falamos, muitas das vezes, até coisas que não é para falar entre nós. Brincadeira. Nosso Deus não é um Deus de brincadeira. O nosso Deus não é um Deus que tolera meninice. Nosso Deus é um Deus justo. Aleluia. Nosso Deus é um Deus correto. O nosso Deus é um Deus benigno, fidedigno. Quem sabe o que é fidedigno? É superior a ser fiel, ser além. Esse é o nosso soberano Deus. E quando você prometer alguma coisa para Deus, você tem que ter muito cuidado. Deus não é o homem. Não se faz promessa para Deus que nós não podemos cumprir. Por isso que ele diz na palavra dele: tudo que vir nas tuas mãos, faça conforme a tua força. Ou seja, conforme pode botar aqui em cima, conforme a tua estrutura. A tua estrutura. Qual é a estrutura, pastor Ivanildo e missionária Rose? É estrutura física, estrutura financeira. Então a tua estrutura, ela tem que ser uma estrutura bem definida, bem focada. Porque se você não for um homem focado, uma mulher focada, você perde o foco. E se tu perde o foco, tu perde a tua oportunidade. Aleluia. Verdade, Senhor. A Bíblia diz não. O nosso sistema diz, por exemplo, vamos falar um pouquinho de política dentro desse momento.
Muitas das vezes o camarada ele é muito popular. Muitas das vezes ele ganhou 5 anos consecutivos. Mas ele pode dar mole naquele momento de eleição. Não é porque ele ganhou 5 anos consecutivos que a popularidade dele vai fazer ele ganhar novamente. Por isso que ele tem que estar o quê? Fazendo a política da boa vizinhança. Se você não faz a política da boa vizinhança, você perde. Você perde. Tem muitos. Eu lembro de um cidadão. Vocês vão até dar uma risada aí agora. O nome dele era Ivanildo. Ele era um político. O camarada foi o que mais trabalhou naquele momento. Onde tu olhava, tu viu o rosto do cara. O cara gastou o que não tinha. No final, o que aconteceu? Ele perdeu, rapaz. Ele perdeu. Ele perdeu. Muitas das vezes a propaganda não tem sentido se tu não é uma pessoa popular. Se tu não é uma pessoa de boa aceitação. Tu pode ser o mestre. Mas se o povo não te ama, o teu mestrado não serve de nada. Quem já viu o filme Gladiador? Quem já viu? Então vocês dois vão entender. Por que o filho do rei matou a mulher do gladiador? E o filho? Porque ele era um homem popular e o rei amava ele. O rei estava morrendo e o rei falou assim: Máximo, meu filho, eu quero que você reine. E Máximo, ele não entendeu aquilo, mas tu tem o teu sucessor. Ele não serve. Então, se você não for amado pelo povo, amado pelas pessoas, não adianta de nada. Inteligência, falar bem, tem que ser amado. Então, se você não for amado por Deus, você sabia que o amor de Deus é justiça? Quem sabia disso? O amor de Deus é justiça. Quando Deus fala não para você, Ele está te amando. Você sabia disso? Quantas vezes você já pediu alguma coisa e não chegou? Só não. Quantas vezes você bateu em uma porta e essa porta continuou fechada? Isso é tudo. Você tinha qualidade, você falava bem, você foi o indicado, mas a porta não abriu. Às vezes não foi o diabo, às vezes foi o próprio Deus, porque precisa mudar algum detalhe. Talvez se você entrasse naquela porta, esse detalhe ele crescia e ia matar você alguns anos depois. Nós temos que ter muito cuidado. Cuidado com o que você fala. Cuidado com o que você promete. Não se promete o que não se pode cumprir. Amém? Falar não para Deus também é um sinônimo de fé. Quem sabia disso? Quem sabia disso? Ué, você pode falar não para Deus. Ou não pode? Pode. Mas será que tu suportaria? Ó, vou fazer a pergunta de novo e vocês vão cair em contradição. Nós pode falar não para Deus, não? Pode. Pode. Tem certeza? Posso ir a fundo? Posso ir a fundo? Nós pode falar não para Deus? Quem concorda que pode? Quem concorda que pode? Levanta a mão. Errando ou não, a gente vai acertar, gente. Não entendi a pergunta. Você pode falar não para Deus também. É um sinônimo de fé. É.
Quando Deus ele te pede algo e você não faz, você está falando o que para Deus? Não. Você está usando a fé. Para falar com Deus tem que ter fé, meu amigo. Como é que tu fala com quem tu não conhece? Tu vem buscar quem aqui? E tem que ter o que para fazer isso? Fé. Nós somos o povo que vive a fé sobrenatural. Aleluia. Você está entendendo? Então, cuidado. Às vezes, é melhor não falar do que falar e pecar. Vamos ver o que significa? Aonde? Eclesiastes. Isaías 26 é sobre a data aqui que eu vou falar depois. Eclesiastes 5. Você vai entender agora o porquê aquele político não ganhou. Porque muitos prometeram que votaria nele, não foi? Sim. Mas não votou. Lá na frente alguém seduziu ele. E votou no que seduziu ele. As pessoas podem nos seduzir. Eu lembro que eu trabalhei em uma política e ganhamos mais de 20 votos, não foi? Porque nós somos respeitados. E a pessoa acreditou no que eu falei. Aí ela mudou a forma de pensar. Então, por isso que o cidadão não ganhou. Olha só, cuidado com os votos precipitados. Você sabe o que é votos precipitados? É falar precipitadamente. Aonde? 5. Eclesiastes. É porque a minha Bíblia fala, Bíblia fala na linguagem de hoje. Vocês não entenderam ainda, né? É a mesma coisa. Cuidado com os votos precipitados. O que está dizendo na tua? E não é a mesma coisa? Precipitadamente. Olha, quem tem fé para vir aqui pegar um voto aqui? Vai lá. Não entendeu muitas das vezes o que foi pregado, pegou o envelope e levou. Cuidado com os votos precipitados. Guarde o teu pé, guarde a tua atitude. Você só pode tomar atitude se você se levantar e o quê? Quem aceita Jesus como Senhor e Salvador? Tem alguém aí? Tem alguém aí? Ah, tem um irmãozinho lá. O irmãozinho tem que fazer o quê? Levantar e vir aqui. É um voto que ele fez com Deus. Pegou a visão? É porque a tua tá no João Ferreira, né? Guarda o teu pé. Aí diz assim, ó. Cuidado, guarde. O número 1. Guarde o pé quando você entrar na casa de Deus. Chega-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos. Que faz o mal sem dar conta. Pegou a visão? Muitas das vezes você está fazendo mal mesmo a você. Quando você promete alguma coisa para Deus, já era, meu amigo. Você chegou, prometeu para Deus, olha, eu vou estar lá na reunião do ano novo, vai ser a Santa Ceia, dia 31 às 18 horas. Mas não vai ter virada não, virada vai fazer na sua casa lá. Nossa reunião é às 18 horas. Todo mundo faz virada, não faz? Eu não vou fazer virada, eu vou fazer diferente. Culto normal. 18 horas, vamos fazer nosso culto de 18 às 7h30, 8 horas. PT saudações. Se tiver de comer alguma rabanada, come. Se não tiver rabanada, a gente vai embora. Então, virada. Eu não faço na virada. Eu vou fazer o culto normal no domingo. Que faz de 10 é meio. Isso aí, vai ter Santa Ceia, vai ter aquele momento. Não vou fazer. Tá bem? Então, guarda
teu pé quando você entrar na casa de Deus. Pé é atitude. E muitas das vezes você não usa nem o pé, você usa a boca. Então, se você prometeu, cumpra, gente. Se você prometeu que vai vir assistir a reunião de domingo, dia 1º, cumpra. Cuidado, não promete. Você está entendendo? Nós não podemos prometer o que nós não pode fazer. Amém? Aí diz assim, ó, lá no versículo 2: quer que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Você está vendo? Coração é alma. Alma é emoção, ou não é? Sentimento. Então, talvez você está tão feliz, está tão eufórico, a euforia está tão grande que você promete mundos e... Não. Fé, sentimento é uma coisa, fé é outra. Viu? Viu? Tá entendendo agora? Quando você saiu da emoção, você tá entendendo o que eu tô falando, né? Não precisa abrir a boca. Quando você saiu da emoção e entrou na fé, tomou-se decisão. É uma decisão. O batismo que vocês vão participar agora dia 14, decisão. Você vê que está tendo um pouco de tempo para poder desistir? Para poder... Não, tá maluco? Eu quero viver minha vida normal. Está tendo tempo. E isso é um sacrifício. A Bíblia diz que Abraão, quando foi sacrificar Isaac, o que aconteceu? Ele teve um tempo de distância. Uma distância para o quê? Para desistir. Só que Abraão manteve o legado da fé. Por isso que ele é o pai da fé. Você está entendendo? Abraão, ele só se tornou... Abraão não fez milagre. Abraão, ele só usou a fé e mais nada. Sem sentimento. Tu mataria teu filho? Eu me arrepiei agora. Meu único Ismael? É Ismael? É Ismael, nosso filho, né? Meu único Ismael? Não teria coragem, não. Tem um Daniel. Não, tô falando do Não, entendi. pequeno. Não, entendi. Promessa. Tinha outros filhos. Promessa. O filho da promessa. Vocês ainda não entenderam a minha história, né? Não entendi. Eu tenho outros filhos, mas tenho o filho da promessa que é único. Saiu de... Pegou a visão? Esse é o da promessa. Por isso que o nome de Ismael significa o quê? Deus ouve. Deus ouviu o desejo do meu coração. Quem sabe qual era o desejo do meu coração? Já falei? Era ter um filho homem do meu lado. E hoje eu tenho vocês. Júlio, Inácio, Ivan, Lili. Você está entendendo? Então vamos lá. Aí diz assim, ó. Parei no 3, né? Ou 2? 2. Que a tua boca não te precipite, nem te apresse o teu coração a pronunciar palavras diante de Deus. Por quê? Porque Deus está no céu e você aqui na terra. Aleluia. Então você depende da vida cotidiana da terra. Os problemas que acontecer na tua vida porque você falou alguma coisa é seu, é meu. Deus, ele não vai descer lá do trono dele aqui para poder resolver o teu e o meu. Quem é que tem que resolver? Nós. Aí diz no versículo 3: porque das muitas preocupações vêm os sonhos, e do muito falar
Palavras tolas. O que é uma palavra tola? Me explica aí, os professores. É falado da. É uma coisa bem falada da boca pra fora. Pra fora. Não tem nenhum sentido. E aí, São palavras tolas. que é isso? Palavra tola. Sei que é biblicamente falando. Não, biblicamente e humanamente, porque palavras tolas não tá tão. Tanto no. Tantas notícias. Você tá entendendo porque Deus ele tá sempre pedindo pra gente ficar quietinho? Porque às vezes a gente fala coisas desnecessárias. Mas perguntas desnecessárias. Pergunta desnecessária. Isso te dá um nome de curiosidade. Eu costumava falar pro meu irmão aí uns tempos atrás: tu é advogado? Tu é jornalista ou tu é fofoqueiro? Porque quem gosta de fazer pergunta é o quê? É um desses três, não é? Então aí ele pegava a visão, opa! E nisso ele já está muito melhor do que antes. Porque às vezes a gente tem a mania de querer informações que pertencem ao altar. Você já leu na Bíblia? Eu acredito que você já leu no Velho Testamento, em Deuteronômio. As coisas encobertas pertencem ao Senhor Deus. E as que não é coberta pertence a você e a mim. Então, para uns, hoje eu estava conversando com o presbítero Elias, Pensa. né? Ele falou para mim que tinha um discípulo, tinha vários, 12, 3 era íntimo, um era mais íntimo, e esse um Jesus revelava coisas que os outros não sabiam. Você está entendendo? Então sempre vai ter o mais íntimo, o íntimo e o semi-íntimo. Porque a Bíblia diz que Davi tinha 3 soldados de elite, eram homens tão poderosos, homens poderosos humanamente falando também, tá? Homens que matavam 800 homens com uma única lança. Um homem devastou, é isso, né? Devastou um exército com uma única espada. A espada, ela se transformou de uma tal maneira que ela passou a ser a mão dele e a mão dele passou a ser a espada. Para abrir, para tirar a mão, tiveram que tirar na marra, porque a espada ela se encravou na mão do soldado dele, que ficou a marca do cabo da espada. O camarada matou muita gente, meu amigo. Você tem esse poder, não de matar pessoas, mas de destruir exércitos inteiros. É porque nós não temos olhos espirituais para ver o mundo espiritual na sua realidade. Porque se você vê, você tem medo. E a tua fé, naufragar, você vai ficar com medo. Você vai correr muito, meu amigo. Você vai entrar em pânico. Porque os demônios é feio. Porém, quando eles caíram, eles perderam a luz divina e eles se transformaram em criaturas totalmente sinistras, fedorentas. Você pode observar, onde tem demônio tem fedor. Tem um fedor, é um fedor estranho, é um fedor que não é um fedor normal. Geralmente uma pessoa, quando é endemoniada, ela exala um cheiro diferente. É o cheiro do mal. O mal sabe quem é dele pelo cheiro. Esse é meu filho, pelo cheiro ele sabe. Esse é o meu filhão, pelo cheiro. E quando você começa a exalar um mau cheiro, o que faz o mau cheiro exalar? Pecado. Atrai os demônios. Ele atrai. O bom perfume que é Cristo, quando ele está dentro de você, ele atrai também as pessoas. Aleluia. As pessoas querem estar perto de você, querem conversar com você. Desabafar. Vem de longe para conversar contigo.
Amém? Então, nós temos que ter muito cuidado com essas atitudes. Ele diz no 3, porque das muitas preocupações vêm os sonhos. O que é preocupação? Aí você fez um voto com Deus no altar, mas só que vem os sonhos. É o sonho do Chester, é o sonho de uma dívida que poderia esperar, é o sonho de resolver alguma coisa que tinha tempo para resolver. Você vê, eu não paguei a internet, mas o dinheiro veio. O dinheiro veio. O que foi que eu fiz? Eu fiz o meu voto. Aí hoje, quem me liga hoje? Da onde? Da internet. Me chamando por um outro nome. Eu falei, eu queria falar com vocês mesmo. Eu queria falar com vocês mesmo. Eu não vou poder pagar a internet tal dia, porque eu fiz por motivos meus. Pode me dar um período de tempo até dia 31? A dia 31 não posso, mas até dia 29 eu posso. Viu? Passou do tempo quase 10 dias, mas ainda nós estamos acessando. Se caísse a internet eu ia ter problema, porque os meus companheiros que usam a internet, eles arcaram com a despesa. Só que eu fui lá, peguei a despesa e usei a despesa. E está aí funcionando, graças a Deus, não vai ter reclamação. E agora dia 29 nós vamos resolver o problema. Então, cuidado, gente. Às vezes o diabo ele vai criar situação para você quebrar o teu voto com Deus, para você quebrar uma promessa que você fez com Deus, para você quebrar uma promessa que você fez com um homem de Deus ou com uma mulher de Deus. Não promete. Melhor dizer não. Melhor dizer não. Pô, não dá para mim. Tá? Eu não tenho essa fé. Você vai deixar de ser de Deus? Você vai deixar de Deus olhar para você? Simplesmente você só não vai obter a resposta do que foi pronunciado aqui, restauração no altar. Mas a tua vida vai continuar sendo abençoada por Deus. Mas esse direito aqui é de quem fez. Porque Deus lançou um desafio. Todos os dias a gente vai falar disso, eu falar de força física. Eu assumo a responsabilidade. Cara, quem quer me contratar para fazer determinado serviço? Mas você tem condição de fazer? Não. É melhor você dizer não. Ser verdadeiro. Porque a Bíblia diz o quê? Sim, sim, não, não. Não é cima do muro. Passar disso Já é do diabo. Aí eu te pergunto, você tem trabalhado para quem? Não, eu sou de Deus, pô, sou cheio do Espírito Santo. Mas você pode ser cheio do Espírito Santo de Deus e trabalhar pro diabo. Quem sabia disso? Pedro era um camarada bom, mas o cão não usou ele? Ele não trabalhou pro Satanás? Você vê o Alexandre, o latoeiro? Falei até dele hoje pro presbítero, que o cara era o demônio. E demônio bem armado, porque o camarada foi bem instruído. Ele foi instruído por quem? Por Paulo. E Paulo foi instruído por quem? Gamaliel. Então o camarada sabia muito bem manusear o quê? A palavra, meu amigo. Você está manuseando muito bem uma arma. Porque você pode usar a Bíblia para matar. Quem viu o filme lembra disso, né? Para matar. O que foi que o Lúcifer pessoalmente falou para Jesus no deserto? Tu é filho de Deus? Faz essa pedra se transformar em pão. Se ele fizesse a pedra se transformar em pão, ele estaria usando o quê? A pedra. O poder
poder dele, que se ele usasse o poder dele, cancelava o plano de salvação. Ele não pode, não. Ele ia quebrar o plano de salvação. Jesus não tinha direito de usar o poder. Ele tinha que ser quem tinha que dar o poder para ele era quem? O Espírito Santo. Se ele usasse o poder dele como Deus, ele quebrava o plano da salvação. 40 dias. Ele não ia se dobrar pro diabo, porque ele tinha poder para transformar a pedra em pão, meu amigo. Mas só que ele, com todo o conhecimento dele, ele se deixou ser conduzido por quem? Pelo Espírito de Deus. Aleluia. Aí quando ele venceu, quem serviu ele? Não. Os anjos vieram e serviram ele com o quê? Com comida. Supriu a necessidade dele. Aleluia, Senhor. Mas o mal usou quem? A palavra de Deus. Palavra, meu amigo. Então, Vigiar. nós temos que todo ter... mundo que vem com uma palavra, Vigia. vigia vocês. Então, a Bíblia diz aqui para a gente poder enganjar no outro livro, quando você, nos 4, quando você fizer algum voto a Deus, não demora em cumpri-lo. Eu fiz um voto com Deus, eu, minha esposa e meu filho. As importâncias chegou na minha mão com como é que se dá o nome? Antecedência. Eu precisei esperar o dia 31. Fui lá e já fiz. Aleluia. Fui lá e já fiz, meu amigo. Se eu fosse esperar até o dia 31, ia acontecer o quê? Uma tentação. Eu ia ser tentado. E eu ia usar o dinheiro, que eu queria usar mesmo. Eu ia usar o dinheiro. Eu fui lá e logo fiz. É uma Eu estou na dependência de quem? de Cristo. De Deus. E vocês viram o sucesso que foi o dia 24? O sucesso que foi o dia 25? Louvado seja Tanta Deus. abundância, tanta prosperidade. Claro, veio de todos os lados. Gente, veio de tudo. Gente, tu acredita que E não veio. 7 horas da noite a gente teve que sair às pressas correndo para poder buscar a ajuda. A ajuda das crianças ainda. Era salgados, né? Com a pastora ligando, ó, já tá pronto, vem buscar. Ela trouxe pra gente até ali na praça. Ela nem que se dá pro povo. É muito Eu forte, não posso cara. ficar com isso aqui, como fiz o voto foi com Deus. Viu? Ela fez um voto com Deus. Ela estava desesperada. Então, você não pode demorar a cumprir. Se você prometeu para Deus, ó, esses dias eu não queria subir lá em cima para orar por vocês. Eu falei para Deus que eu não queria. Eu não queria mesmo. Eu posso falar não para Deus? Posso. Eu não fui. Eu estava muito cansado. Eu deitei cedo e dormi. Mas no dia seguinte eu fiz quantas orações por vocês? 2. Subi meia-noite e depois, se eu não me engano, subi 3 horas. Para cumprir aquela que eu não fiz. Porque eu prometi que ia orar até o dia 31. É assim. Você não pode demorar. Por isso que você não tem que prometer nada para ninguém. Eu tenho um áudio. Ser dizimista é um voto, sim. Amém. Você não vê lá a Bíblia lá que o Jacó ele prometeu? Prometeu para Deus, ó, se o Senhor me der, eu vou dar. Entendeu? Então, você tem que ter muito cuidado com o que você promete. É melhor não prometer se você não tem capacidade espiritual para cumprir. Porque senão você vai estar em pecado. A Bíblia diz. E as obras das tuas mãos, elas vão começar a ser o quê? Destruída. O próprio Deus vai permitir a destruição. Tu vai lá tentar botar a mão, não vai dar certo. Tu vai até fazer, mas não vai vender. Por causa da infidelidade, quer ver? Aí diz assim, ó. No versículo 4. Quando você fizer algum voto a Deus, não
demora em cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolo. Cumpra o voto que você fez. É melhor não fazer voto do que o fazer e não cumprir. Eu posso falar não para Deus? Posso. Deus vai me compreender? Vai. Porque aí você não entrou nenhuma demanda com Deus. Porque você, quando entra em um voto com Deus, você está entrando em uma guerra. E quem é que vai lutar contra você? O mal. Para você ser infiel. Isso aqui é um voto de quê? De casar? Quando eu estava diante do juiz, eu fiz promessas. Na tristeza, na doença e em quê? Pobreza? Até que a morte. Pobreza também, né? Na riqueza, na pobreza. Até que a morte vos separe. Meu amigo, ela pode estar de cabelo branquinho aqui, ó. Não adianta, meu amigo, a novinha chegar que eu tenho que ser fiel. Ah, não quero. Não quero. Tem muitos que estão quebrando os seus votos. E ele fez um voto diante de uma autoridade superior, que é um juiz. E quando você faz um voto de palavra, olha Deus, eu vou te buscar agora. Se o Senhor me tirar dessa situação, eu vou te buscar. Eu vou dedicar a minha vida ao Senhor. Se o Senhor me curar desta doença, eu vou me dedicar. Se o Senhor me tirar deste vício, eu vou me dedicar à tua obra. Deus faz tudo aquilo e a pessoa faz o quê? Não cumpre o que prometeu. A Bíblia diz que o estado daquela pessoa se torna pior do que o primeiro. Porque uma vez que você vem na igreja, é liberto daquele problema, o mal que causava aquele problema, a Bíblia diz que ele fica circulando, andando pelo planeta. Se ele não encontra uma casa para se alojar, ele volta à antiga casa dele. E encontrando essa casa varrida e ornamentada, ele entra, mas antes dele entrar ele fala assim, ó, chama mais 7 espíritos piores do que o primeiro, e o estado daquela pessoa se torna pior. Você está vendo o perigo de você vir à igreja e não tomar uma decisão? Porque toda vez que o pastor e a missionária faz uma oração para Deus te libertar, você está sendo libertado daquele problema. Com certeza. Daquele mal. Mas se você não é uma pessoa decidida, esse mal volta e traz mais amiguinhos com ele. E por isso que você começa a ver a situação ficando difícil para você. Você era uma pessoa passiva, passa a ficar uma pessoa violenta. Você era uma pessoa justa, passa a ser uma pessoa injusta. Você não bebia, passa a beber. Beber não, entornar. Se você bebia, você se entorna. Por quê? Porque você não tomou uma decisão. Não tem jeito. Não precisa de uma oração forte para você se libertar, meu amigo. Basta você sentar e ouvir a palavra que está sendo o quê? Liberta. Aleluia. E é pior. É pior. Vamos ver. No versículo, cumpre o voto que fez. No 5, melhor é não fazer do que votar. Voto do que não cumprir. No 6, não consiste tua boca o leve a pecar, nem diga diante do mensageiro de Deus. Quem é o mensageiro? Pastor, missionária, poxa, pô, não deu. Deu. Tu que não quis. Deu ou não deu pra mim? Eu tive uma escolha. Eu fiz a melhor escolha. Agora eu vou cobrar, meu amigo. Porque ele não diz, fazei prova de mim? Ele não diz, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos?
Se eu não vos abrir a janela dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida, eu fiz a minha parte. Agora eu vou querer o meu direito. Aleluia. O filho precisa bater na porta para entrar? Ele entra. Vai lá, pega o teu dinheiro. Depois fala: pai, peguei 5 conto. Pai, que nem o meu aí, ganhou o presentinho dele, top de linha, vocês devem ver o conjuntinho lindo. Pai, eu vou juntar essa bermuda com essa camisa que faz um conjunto, e no ano novo o senhor compra outra. Eu falei: mas com que dinheiro? Ele falou: pai, mas eu fiz o voto. Não, mas ele fez o voto, ele está cobrando a pessoa errada. Não é a mim que ele tem que cobrar. Ele tem que cobrar. Não, é direito meu dar. Mas não é a mim que ele tem que cobrar. Ele fez o voto com quem? Com Deus, meu amigo. Eu fiz o voto com Deus. Todo mundo fez o voto com Deus que fez o voto. Então cobre a Deus. Mas se eu não estou justo diante dele, eu vou ousar cobrar alguma coisa? Não. Aí ele diz assim, ó: não consiste a tua boca o leve a pecar, e nem diga diante do mensageiro de Deus: fui descuidado. Poxa, não deu. Por que fez? Por que pecou? Tudo é por livre, espontânea vontade. Não é normal, pessoal. Tudo que é apresentado aqui não é normal. É espiritual. Tudo que fosse, por exemplo, esse quadro aqui é um quadro normal? Não. É um quadro que está sendo dedicado para quem? Não. Para Deus. Não é um quadro que você pode emprestar para os vizinhos para fazer alguma coisa. Essa cadeira aqui é uma cadeira normal? É uma cadeira sagrada. É um assento da casa de Deus. Ela pode ser pegada para poder fazer festinha? É de Deus. As minhas ferramentas eu consagrei a Deus. Eu posso sair emprestando para todo mundo, mas tem pessoas específicas que eu empresto porque elas patrocinam a causa. Ajuda na obra de Deus. Tem um só que eu empresto. Eu não empresto. Ele me ajuda e eu ajudo. Então, aí a Bíblia diz assim, ó, no versículo 6: não consiste a tua boca o leve a pecar, e nem diga diante do mensageiro: fui descuidado, porque fiz com que Deus fique irado por causa do que você fez, e deixe que ele destrua o que fez. Lê pra mim aí o 6 aí na Bíblia de vocês para ver se é igual. Com força. E Júlio? Júlio. Não consista que a tua boca faça pecar e a tua carne nem diga diante do anjo que fui eu. Por que razão se iria Deus contra a tua voz, de sorte que destruísse a obra das tuas mãos? Ele vai destruir o quê? Exatamente. Tudo que você fizer. Você está vendo porque muitas das vezes a tua prosperidade ela é infrutífera? Mas pastor, eu sou fiel no dízimo. Tem nada a ver dízimo com o voto que você fez. Tem nada a ver. Voto é voto, dízimo é dízimo. Porque o dízimo também se transforma em um voto, né? Mas aí tem um voto que não tem nada a ver com o dízimo. O dízimo é 10% do que vem às tuas mãos. Voto é um sacrifício que você está fazendo por algo que você quer. O dízimo você dá por algo que você quer? O dízimo você devolve a Deus o que pertence a Deus. E Deus, ele fica imbuído de repreender o devorador para não tocar no fruto da terra. O que é o fruto da terra? É minha finança, meu ventilador, minhas coisas, minha casa, minha comida. Quem lembra do que foi lido no dia 24?
Desde aquele dia eu vos abençoarei. Não tinha fruto na videira, na romeira, na figueira. Não foi? Sim. Por que não tinha fruto? Se você for ler a história lá, o povo estava sendo infiel. Prometeu e não cumpriu. Agiu. Mas ali a promessa que do dia 24 não foi para ler o que eles não cumpriram. Foi para delegar para vocês uma bênção. Amém, Jesus. E desde aquele dia Deus vai honrar. Mas Deus abençoa. Mas Ele dá? Abençoar é te dar? Hã? Ó, tá abençoado em nome de Jesus. Eu dei alguma coisa para ela? Não, eu abençoei. Cabe agora as atitudes dela, o exemplo dela, a caminhada dela, fazer ela conquistar. Porque bênção não é dada. A bênção que te vai para você, é ela que te procura. Quem já leu essa passagem? Deuteronômio 28. A bênção que vai procurar você é a prosperidade. Do nada tu tá ali sem nada, o telefone toca. Fulano, olha, eu tenho algo aqui para você fazer aqui. Vou pagar dobrado se der para você fazer fora do horário. Aí ela te acha. Fulana, a pessoa Ivanildo, eu tenho eu tenho uma oferta para dar para a igreja aí. Não conheço aí o trabalho aí, já eu tenho ouvido falar, mas eu quero abençoar. A bênção te acha. A bênção que vai te procurar. Nós abençoa. Vocês têm que crer. E andar o quê? A bênção é mediante o que eu faço. Aí diz assim, ó. Diz assim. No 7. Porque com a multidão de sonhos vem a vaidade. O que é a multidão de sonho? É quando você faz um voto com Deus, Satanás ele trabalha disseminando desejos em você. Dá vontade de comprar isso, dá vontade de comprar aquilo, dá vontade de... Tudo dentro daquele período que você fez um propósito. Aconteceu com Abraão. Abraão, qual foi a atitude do filho? Pai, eu tô vendo o fogo. Eu tô vendo a lenha e o cutelo. Cadê o animal, o cordeiro? Abraão ia falar para ele que era ele? Não. Deus o proverá. E Deus não provou o cordeiro para o sacrifício. Sim. Talvez Deus te pede algo que Ele só está te provando. Ele te pede 100 para te dar 1 milhão. Rapaz, Ele te pede um pouquinho para poder mudar a tua história, rapaz. Aleluia. Ele quer saber aonde que você está agarrado. Ele quer saber, não. Ele quer que você saiba aonde você está agarrado. É por isso que aí fora fala aí, poxa, sacrifício, Jesus já é o sacrifício. Jesus já sacrificou, já fala em dinheiro. Mas é o dinheiro que movimenta o mundo, meu amigo. Se tu não vive essa realidade, tu é um louco. Tu é um louco, pô. Tu trabalha pra quê? Pela graça? Vai lá, pela graça. Vai lá capinar lá em cima pela graça. Tu enche concreto, cava sapata pela graça? Ai, Jesus já deu tudo, deu. Cadê? Me mostra. Não vai trabalhar não, nesse sol de 40 graus não. Não vai não. Que nem hoje. Um sacrifício, puxar uma bomba de quase não sei quantos quilos junto com o pessoal lá para poder ter um pouco d'água na caixa. É sacrifício, meu amigo. Sacrifício. É pela graça. Jesus já sacrificou por mim. Sacrificou para você ter direito de salvação. E se tu não andar retinho, tu vai pro inferno. Se não andar correto, você. Tá bom? Tá bom. Meu amigo, quer conquistar alguma coisa? Ó, reunião de segunda-feira, para conquistar tem que dar. Se tu não tem para dar, dá a tua fé. Acredita no que está sendo falado. Mas quando tiver uma oportunidade, faz prova com Deus. É assim que funciona, meu amigo. Você acha que nós não faz prova com Deus? Nós temos um currículo. Nós viemos de um currículo de quase 30 anos. Você acha que a gente fez o quê? Deu uma caminhadazinha ali na igreja ali e voltou? Não, pegamos exemplos, vivemos exemplos de loucura.
Loucura mesmo, que em breve nós vamos estar falando. Loucura. Loucura que você não tem noção. Só teve o prazer de botar a mão e ver o papo e depois botar no altar. Mas vai ver o que Deus fez. Ele pode ter não te dado dinheiro, mas te deu paz, te deu uma família, te deu saúde, te deu uma estabilidade. Hoje você é uma pessoa de honra. Hoje você é uma pessoa respeitada. Dinheiro vale mais do que isso? Dinheiro compra honra? Não compra não, meu amigo. Então, quando você prometeu alguma coisa para Deus, cumpra. Aleluia. E já era. Prometeu, dá teu jeito. Porque Jesus, ele vai cobrar de você. A Bíblia diz que ele falou para Jacó o quê? Eu sou o Deus de Betel. Quem já leu? Eu sou o Deus de Betel, ao qual você fez um voto. A honra já tinha sido para ele. Aí Deus foi lá fazer o que com Jacó? Bater de frente com Jacó para ver se realmente Jacó poderia ser mudado o nome dele, de sem vergonha, que Jacó parece que é ladrão, nome, né? Alguma coisa assim, usurpador. Aí mudar o nome dele para uma nação, Israel. Aí bateu de frente com Jacó, Jacó resistiu. Como Deus não poderia matar Jacó, tocou na coxa dele. O anjo tocou na coxa dele. Aí depois ele teve que brigar com os homens. Quantos homens vieram para poder atacar Jacó? O irmão e mais 400 homens. A cada 7 passos, se eu não me engano, Jacó se humilhava. A cada 7 passos, quando o irmão chegou, houve uma reconciliação. Aí Jacó deu o que para o irmão? Um abraço, não foi? Um abraço, gente. E depois ele deu o que para ele? Oferta. Ele oferta. O irmão falou, não precisa, meu irmão, eu já sou rico. Mas aceita. Porque se ele não aceitasse, não ia fazer o quê? Não ia ter a reconciliação. Tá vendo, Ivan? Por isso que Deus pediu que você ofereça a oferta. Se não tivesse oferta, não tinha reconciliação. A história de Jacó. Então a oferta, Liga, fica no espírito. ela faz com que haja reconciliação. Aleluias! Aí às vezes você vem pro culto, tem condição de dar uma notinha maior, traz 2 moedinhas, achando que é as moedinhas da viúva pobre. Mas as moedinhas da viúva pobre eram um dia de trabalho. Alado. Quando vocês estudar teologia, vocês vão entender tudo isso. Não era 2 moedinhas de R$1. Era um dia de trabalho. Quanto vale um dia de trabalho teu? R$100, R$200, R$300? O meu valia acho que 300, né? Por aí. Isso aí é um dia de trabalho. É as minhas 2 moedinhas. Não se dá nada para Deus que não tem custo. Não se dá migalha para Deus. Sabe o que ele fala? Dá pro teu governador. Dá lá pro teu governador para ver se ele vai te aceitar. Dá lá. Ele diz que vai jogar cocô na cara daqueles que faz oferta que não é verdadeira. Quem já leu isso? Experimento. É, isso mesmo. Vou jogar cocô na cara de vocês. Deus, o poderoso lá. Pode Não pesquisar oferece aí. nada para Deus que não tem valor para você. Se fosse dado para você essas ofertas, as ofertas que vocês costumam apresentar, que eu costumo apresentar, se fosse para mim, tu ia ficar resmungando durante um mês, não ia? Ó, tá maluco? Tá doido? É assim Deus. Ele tá lá, ó. E nós aqui na terra. Amém? Aqui foi uma chamada que Deus deu na gente. Agora vamos lá em Isaías 26. Vai dar tempo, Inácio. Relaxa.